O maior roubo da história do Paraguai, planejado, executado com eficiência militar por criminosos brasileiros. Você vai ver agora todos os detalhes dessa operação com imagens das câmeras de segurança. Essa é a nossa reportagem da semana. Rajadas de tiros. Criminosos fortemente armados. E uma população aterrorizada. Ellos estaban escuchando los tiroteos fuertísimos y nosotros que estamos viviendo acá era de terror. Cenas do maior roubo da história do Paraguai. Tudo planejado e executado por criminosos brasileiros. Cerca de 50 assaltantes chegaram aqui por volta de 1h30 da madrugada. Logo de cara, houve tiroteio. Um policial paraguaio que foi atingido por um tiro e morreu logo em seguida. Veja agora os detalhes da ação. As imagens foram captadas em várias câmeras de segurança. Muitas delas são reveladas agora. Pelas cenas, é possível descrever um ataque que teve características de uma invasão militar. Os assaltantes invadiram a sede dessa transportadora de valores em Ciudad del Este, no Paraguai, no último dia 24, segunda-feira. O prédio fica a 4 quilômetros da Ponte da Amizade, na fronteira entre o Paraguai e Foz do Iguaçu, no Paraná. No começo da madrugada, a quadrilha incendiou vários carros na região. O objetivo era formar barricadas para dificultar o acesso e, ao mesmo tempo, desviar a atenção da polícia. 10 minutos antes do assalto, uma viatura policial passa em frente à empresa. Aparentemente, a rua está tranquila. É 1h28 da madrugada quando 3 carros de luxo e um pequeno caminhão se aproximam da sede da transportadora. Esta outra imagem mostra um ângulo diferente. A tela apresenta frases em um idioma asiático, por causa das configurações do dispositivo. Observe que 2 homens conversam do outro lado da rua. Quando a quadrilha chega, um deles foge imediatamente. O outro se aproxima dos veículos, mas quando vê os criminosos, também se assusta e corre. Em seguida, um dos assaltantes aparece no vídeo. Ele está armado. Pela posição, parece fazer a segurança do local. Poucos minutos depois, um motoqueiro se aproxima e é abordado pelo criminoso. Os dois conversam por alguns segundos e o motoqueiro vai embora. Na sequência, chega um carro. Novamente, o bandido entra em estado de alerta. O motorista diminui a velocidade e passa reto. O caminhão também deixa o local. Outros 2 homens se aproximam e os 3 seguem com a Honda. A tecnologia usada inclui também armas com mira a laser. Um dos assaltantes atravessa a rua e se aproxima bem da câmera. Ele está armado com um fuzil, usa uma máscara para esconder o rosto e um colete à prova de balas. Um carro se aproxima rapidamente. O assaltante se esconde atrás de um poste com a arma em punho. O motorista passa. Nesse momento acontece uma explosão. Os 3 continuam a ronda. Um deles chega a se encostar em um carro e cruzar as pernas enquanto aguarda o fim do assalto. 1h54. É registrada outra explosão. A câmera cai. Nesse circuito exclusivo é possível ver que a quadrilha usou os veículos para formar uma barreira e impedir a aproximação dos policiais. As explosões provocam várias nuvens de fumaça. Em seguida, um caminhão se aproxima. Os bandidos colocam uma estrutura na parede da empresa. São pelo menos 7 homens na operação. Segundo especialistas consultados por nossa reportagem, seria uma espécie de grade com explosivos.
O mesmo mecanismo usado em outros assaltos do Brasil. As imagens mostram que eles agem sem pressa e com habilidade. Tudo aconteceu em cerca de 3 horas. Segundo a polícia, a quadrilha usou 7 veículos de luxo, blindados, além de metralhadoras de combate antiaéreo, fuzis e granadas, e 6 bombas para ultrapassar as paredes blindadas do edifício. Aqui dá para a gente perceber bem a potência dos explosivos utilizados pelos assaltantes. Dá uma olhada aqui. Veja só. Aqui, uma grade de ferro. Mais para dentro ainda tem uma parede de concreto, que também foi derrubada. Quer dizer, abriram um rombo aqui e aqui eles conseguiram então entrar dentro da empresa. Os assaltantes carregaram vários malotes de dinheiro. Na segunda-feira, a polícia falou em 40 milhões de dólares, mais de 120 milhões de reais. Já na quinta, a empresa informou um valor menor, 11 milhões e 800 mil dólares, cerca de 45 milhões de reais. Na realidade, a investigação sobre o valor total do roubo continua. As explosões danificaram também casas e lojas da região. Angelina e Alejandro moram bem em frente ao local do assalto. Eles se preparavam para dormir quando tudo aconteceu. A aposentada conta que os criminosos estavam vestidos como militares e falavam português. Ela correu para alertar o marido. Rápido, bajate, vamos a bajarnos porque hay asalto a la empresa Prosegur. Y ahí ya hubo la explosión, la primera explosión. Os bandidos invadiram a casa de seu Alejandro e se posicionaram sobre o telhado, de onde atiravam em direção à transportadora. Enquanto isso, os comparsas preparavam os explosivos na frente da empresa. Seu Alejandro calcula 6 explosões. Foi impressionante, pero dentro de eso el estruendo, las balas que se cruzaban, era incesante. A força dos explosivos afetou muito a casa deles. Quase todos os vidros de portas e de janelas foram quebrados. As bombas também assustaram as crianças que moram nesse abrigo. Empezaron a llorar porque ya la desesperación, la casa empezaba a temblar y los vidrios se rompían. Nosotros pensábamos en un momento que la casa se iba a venir abajo. Na fuga, os assaltantes incendiaram 15 veículos. Carros que eles mesmos trouxeram para a ação. Para dificultar o trabalho dos policiais, os criminosos deixaram para trás dezenas de miguelitos. São pregos retorcidos e soldados que furam os pneus dos veículos. Para voltar ao Brasil, a Ponte da Amizade é a melhor opção para quem sai de Ciudad del Este e vem para Foz do Iguaçu. Mas também de madrugada, o local é vigiado de um lado e de outro. Por isso, foi evitado. Uma parte dos assaltantes pode ter seguido a direção da cidade de Presidente Franco e entrado na Argentina. Outra alternativa seria atravessar de barco esse imenso lago, o Lago da Usina de Itaipu. Mais de 20 assaltantes fizeram esse trajeto. Foram parar do lado de lá, no Brasil, no município de Itaipulândia. O Lago de Itaipu é uma das principais rotas de fuga para traficantes e contrabandistas que tentam atravessar a fronteira ilegalmente. Já do lado brasileiro, eles foram surpreendidos pela polícia e houve troca de tiros. Mas os primeiros policiais que encontraram a quadrilha ficaram acuados e recuaram. Eu e o Zit estamos escondidos no mato aqui, copiado. Estamos com restrição de munição. Os caras estavam em muitos. Vários assaltantes avançaram na direção de Cascavel, aqui no Paraná, bem no meio do caminho. Nessa área aqui, de São Miguel do Iguaçu, houve novos confrontos. Desta vez com policiamento reforçado. 3 assaltantes morreram e 2 ficaram feridos. Assustados, muitos moradores gravaram a confusão. Alguns apontam que direção a polícia deve tomar. Nas casas mais próximas, a marca da troca de tiros. Tiro aqui. Atravessou e foi lá. Do outro lado. Após o primeiro tiroteio, houve outro, né? Daí tinha bastante gente no local.
Lá na BR. Para esse delegado da Polícia Federal, o local ainda não está seguro. Ele acredita que alguns assaltantes ainda estejam escondidos na região. Eles não conhecem muito bem a região. Então começaram a tentar fugir das mais variadas formas em pequenos grupos. Então nós continuamos com essas varreduras nessas regiões de mata que podem estar servindo de abrigo para os assaltantes. Até agora, 15 pessoas foram presas, mas 5 já foram soltas por falta de provas. Este é Alcides Pereira da Silva, de 42 anos, conhecido como Magrão. Ele é considerado pela polícia como um dos líderes do grupo e foi preso quando seguia de ônibus de Cascavel a Curitiba. E dentro desse ônibus havia um rapaz, sujo de barro, com a roupa rasgada, ferido nas mãos e sem qualquer tipo de bagagem. Ele estava com um RG que ele não sabia os dados exatamente, então tem alguma coisa esquisita. A polícia já recuperou o equivalente a quase 4 milhões de reais, apenas uma pequena parcela do total que foi roubado. Entre as armas, foram resgatados uma metralhadora .50 e vários fuzis de mira a laser. Para o secretário de Segurança Pública do Paraná, ainda há muito o que investigar. Existe uma gama grande ainda de eventuais suspeitos. Não há que se dizer que só existe uma rota de fuga, pode haver outras rotas de fuga. Então é necessário manter esse reforço aqui na região. O assalto foi uma operação milionária. Os investigadores do Paraguai estimam que os criminosos gastaram cerca de 2 milhões de dólares, 6 milhões de reais, para preparar a ação. Os assaltantes alugaram 3 casas aqui no Paraguai bem antes do roubo. Uma delas é essa aqui. Ela foi encontrada no mesmo dia do assalto. A residência fica a 2 quilômetros da transportadora. É luxuosa, várias salas e 4 suítes. Uma delas com banheira de hidromassagem. A geladeira ficou vazia. Restaram alguns legumes e frutas e uma cerveja. Do lado de fora, uma mesa de bilhar e uma churrasqueira, segundo um dos vizinhos, usada diariamente pela quadrilha. Os bandidos ficaram aqui por 22 dias antes do assalto. Eram cerca de 20 homens. Eles abandonaram a casa 2 horas antes do roubo. Os peritos retiraram amostras de digitais que podem ajudar a identificar os bandidos. Na quinta-feira, a polícia chegou a esta outra casa, alugada por um brasileiro identificado como Wellington Tiago de Miranda Rossini. Os investigadores encontraram um drone que continha imagens da região onde ocorreu o assalto, além de uma pistola e 4 carros. Wellington tem passagens por estelionato e uso de documento falso, mas a polícia paraguaia decidiu liberá-lo por falta de provas. Nossa equipe esteve na casa e conversou com a esposa do brasileiro. Ela afirmou que Wellington não tem nenhuma ligação com o assalto. O armamento pesado e o planejamento minucioso logo levaram os investigadores paraguaios a atribuir o assalto milionário à facção criminosa que nasceu nos presídios de São Paulo. Pelo menos desde o ano passado, a facção paulista e uma outra do Rio disputam o comando do tráfico de drogas na rota entre o Paraguai e o Brasil. Em junho do ano passado, Jorge Rafati, apontado como o chefe do crime no país vizinho, foi assassinado por criminosos rivais na cidade de Pedro Juan Caballero, também na fronteira com o Brasil. Ataques à transportadora de valores são um meio encontrado pelo crime para levantar recursos. O assalto no Paraguai lembra outras ações recentes no Brasil, todas ligadas ao crime organizado. Para que você execute uma ação dessa, você precisa de um planejamento prévio, você precisa de equipamentos, gente capacitada. Eu duvido muito que você possa ter vários grupos diferentes executando este tipo de ação, dessa magnitude, de maneira completamente desassociada. É extremamente improvável. Deve sim ser um núcleo efetuando todos esses ataques. Até agora, o maior indício de ligação com a facção paulista é a confirmação da identidade de Diego Santos Silva, o Coringa,
Ele foi baleado pela polícia e morto no tiroteio que aconteceu na volta dos criminosos ao Brasil. Na facção, era um dos responsáveis pela logística dos trabalhos de rua. Durante a semana, falou-se também da participação de GG do Mangue, o terceiro na hierarquia da organização, que hoje é foragido. Os assaltos recentes a transportadoras, com milhões gastos em planejamento, são um novo desafio para a polícia. Você tem que ter política pública que privilegie trabalhos de inteligência e trabalhos de tecnologia, meios econômicos para que as equipes possam permanecer fazer esse trabalho. Você tem que ter ali uma quantidade suficiente de policiais, equipamentos, condições financeiras para atuar, porque senão você nunca vai conseguir trazer isso para níveis, vamos dizer assim, aceitáveis. Enquanto as investigações correm em segredo de justiça, os vizinhos da transportadora ainda calculam os prejuízos. Alejandro e Angelina já começaram a consertar os estragos, mas ainda vão levar muito tempo para superar as horas de pânico que passaram na última segunda-feira. Una amargura tremenda. Y al final de cuentas dijimos y concordamos todo, lo que pasó, lo que está destruido es material, porque destruir la vida ya es imposible de reparar.